enquanto o mundo inteiro olhava para os grandes nomes da Segunda Guerra Mundial. Hitler, Stalin, Churchill. Uma batalha silenciosa acontecia longe das manchetes, sem discurso, sem heróis celebrados. Mas foi ali, no silêncio, que o destino da guerra começou a mudar. Hoje, você vai conhecer uma história que quase desapareceu dos livros. Uma batalha ignorada, uma decisão tomada longe das câmeras e um erro que custou milhares de vidas, mas acelerou o fim da guerra. Esta é uma das verdadeiras frontes do silêncio. No início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha parecia invencível. Suas tropas avançavam rápido, suas estratégias eram estudadas e temidas. País após país caía como dominó. O mundo acreditava que a guerra seria decidida apenas nos grandes frontes conhecidos. Normândia e Stalingrado, no Pacífico, mas longe desses nomes famosos, existia um ponto estratégico quase ignorado, um local que não aparecia nos discursos oficiais e que mesmo assim sustentava toda a máquina de guerra alemã. Esse lugar era o sistema de abastecimento e comunicação que mantinha o exército alemão em movimento, sem combustível, sem munição e sem informações rápidas. Nenhuma guerra é vencida. E foi exatamente ali que o silêncio começou a matar. Enquanto os generais alemães confiavam no avanço rápido de suas tropas, um problema começou a surgir nos bastidores. As linhas de suprimento estavam longas demais. Os comboios viajavam por estradas mal protegidas. E a confiança excessiva fez com que a vigilância fosse reduzida. Era o tipo de erro que não aparece em mapas de batalha, mas que decide guerras. Pequenos grupos aliados começaram a atacar onde ninguém esperava. Pontes, ferrovias, depósitos de combustível não eram grandes batalhas. Não havia tanques avançando em massa. Era o silêncio. E depois, o colapso. Cada caminhão destruído significava menos munição na linha de frente. Cada trilho sabotado atrasava divisões inteiras. Cada mensagem interceptada criava confusão entre comandantes. Soldados alemães avançavam, mas quando chegavam ao combate, faltava tudo. E o mais grave, os altos comandos demoraram a perceber o que estava acontecendo. Nos relatórios oficiais, tudo parecia sob controle, mas na prática, a guerra estava sendo perdida longe do campo de batalha. Não era necessário vencer todas as batalhas visíveis. Bastava destruir o que mantinha o inimigo de pé. Essa estratégia silenciosa começou a se espalhar. Mais sabotagens, mais ataques invisíveis, mais atrasos. A Alemanha parecia invencível. Começou a sangrar lentamente. Não por uma grande derrota, mas por 1000 pequenos cortes. O ponto de virada veio quando os generais alemães perceberam tarde demais que suas tropas estavam isoladas. Divisões inteiras ficaram sem comunicação. Ofensivas planejadas precisaram ser canceladas. E a moral começou a ruir. Soldados lutavam sem saber se receberiam reforços, sem saber se haveria comida no dia seguinte, sem saber se alguém ainda estava no comando. O silêncio que antes parecia irrelevante tornou-se mortal. Essa batalha nunca ganhou um nome famoso, não virou filme, não teve medalhas suficientes. Mas historiadores concordam em algo sem o colapso silencioso das linhas de suprimento. Muitas das grandes vitórias aliadas jamais teriam acontecido. A guerra não foi vencida apenas com tiros e explosões. Ela foi vencida com planejamento, paciência e silêncio. E é por isso que essa história importa, porque ela nos lembra que o que muda o mundo nem sempre faz barulho. Às vezes, as decisões mais importantes são tomadas longe dos holofotes, longe dos aplausos, longe da história oficial. Essas são as verdadeiras frontes do silêncio. Se você quer continuar descobrindo as histórias que foram escondidas, as decisões que ninguém contou e os eventos
que mudaram o mundo em silêncio. Inscreva-se no canal e prepare-se para a próxima história, porque nem toda guerra é vencida no campo de batalha. Algumas são decididas no silêncio. Mas o que poucos sabem é que o colapso silencioso das linhas de suprimento alemãs não foi um acidente. Foi resultado de um plano deliberado, frio, calculado e extremamente paciente. Enquanto o mundo esperava grandes ofensivas, os aliados aprenderam a vencer sem chamar atenção. Eles entenderam algo simples. Um exército pode sobreviver a derrotas, mas não sobrevive ao isolamento. A partir daquele momento, a guerra entrou em uma nova fase, uma fase invisível. Pequenas equipes passaram a operar atrás das linhas inimigas. Sabotadores, espiões, resistências locais. Eles não buscavam glória, buscavam paralisar. Pontes eram destruídas durante a madrugada. Fios de comunicação cortados em silêncio absoluto. Mapas alterados. Informações falsas espalhadas. Cada ação parecia pequena, mas juntas formavam uma armadilha impossível de escapar. Os comandantes alemães começaram a desconfiar. Relatórios não batiam, ordens não chegavam, unidades desapareciam sem combate direto. Mas admitir o problema significava algo impensável. Reconhecer que a guerra estava sendo perdida, sem que uma grande batalha tivesse sido travada. E isso foi ignorado. Enquanto isso, soldados na linha de frente sentiam um impacto real. A comida diminuía, a munição era racionada, os veículos ficavam abandonados por falta de combustível. A máquina de guerra mais temida da Europa começou a falhar. Não por falta de coragem, mas por falta de suporte. O silêncio continuava vencendo. Em muitos casos, divisões inteiras receberam ordens para avançar sem saber que estavam completamente isoladas, sem reforços, sem retirada possível, sem comunicação. Esses homens lutaram batalhas que nunca entraram nos registros oficiais, batalhas perdidas, antes mesmo de começarem, e o mundo nunca ouviu falar delas. Foi nesse cenário que a balança da guerra começou a mudar de vez. Quando finalmente os grandes confrontos aconteceram, o inimigo já estava enfraquecido, desgastado, confuso. As vitórias que entraram para a história foram apenas o último ato. O verdadeiro trabalho já tinha sido feito no silêncio. Após a guerra, muitos documentos permaneceram ocultos por décadas. Relatórios classificados, operações nunca divulgadas, decisões que não combinavam com discursos heróicos. E assim, a narrativa oficial preferiu simplificar grandes líderes, grandes batalhas, grandes vitórias, mas a realidade foi outra. A Segunda Guerra Mundial também foi vencida por homens que ninguém conhece, em lugares que ninguém lembra, tomando decisões que nunca foram anunciadas. E essa é a essência do Frontes do Silêncio. Contar as histórias que não foram feitas para serem reveladas. Revelar os momentos em que o silêncio foi mais poderoso que as armas. Mostrar que a história não é feita apenas de barulho, mas de escolhas invisíveis. No próximo episódio, você vai conhecer uma decisão específica, tomada em uma sala fechada, que condenou milhares de soldados, sem que um único tiro fosse disparado naquele dia. Uma decisão que mudou o rumo da guerra e que quase ninguém conhece. Se você quer continuar explorando as verdadeiras histórias escondidas da guerra, inscreva-se no canal. Aqui, o silêncio fala mais alto.